A aula de hoje eu vou falar sobre gerenciando com criatividade. Meu nome é enfermeira Tarsila, sou enfermeira do trabalho, sobre saúde do trabalhador, tá? Então, algumas questões que você precisa conhecer. O objetivo da aula é demonstrar criatividade, suas potencialidades, expandindo os horizontes profissionais com ética. Gerenciando com criatividade, nós temos a fase do processo criativo, a fase germinativa e a fase prática, que é o pensamento concreto. Então, existem os papéis também essenciais do processo criativo, que é o explorador, quando procuramos, certo? A fase do artistas, né? A fase artística, né? Quando transformamos a matéria-prima em ideias originais e inovadoras, certo? Então, muitas vezes a gente pega aquela ideia e inova. Então, existe no gerenciando com criatividade o juiz, que quando avaliamos as praticidades, né, das ideias, e o guerreiro, quando implementamos as ideias consideradas válidas pelo juiz. Rompendo os bloqueios mentais, a resposta é certa. O sistema educacional nos ensina a procurarmos a única resposta certa e deixamos de procurar respostas alternativas depois de encontrarmos a primeira, certo? Então, rompendo alguns bloqueios mentais, geralmente a segunda, terceira, décima resposta correta que precisamos para resolver os problemas, resolver o problema. Brinque com formulação de perguntas para obter respostas diferentes. Isso não tem lógica. A lógica é importante na fase prática do processo criativo. Rompendo os bloqueios mentais, quando se procuram ideias, a lógica pode ser uma barreira no processo criativo. A fase germinativa, o pensamento é difuso. Na fase prática, o pensamento é concreto. Siga as normas, receptividade às mudanças. Rompendo alguns bloqueios mentais, flexibilidade diante das normas. Verifique periodicamente suas ideias. Será que ainda tem razão para existirem? Evite se apaixonar pelas ideias. Isso pode torná-lo incapaz de vantagens em outras. Rompendo bloqueios mentais. Seja prático. Ser prático é importante no mundo da ação, só isso não basta para gerar novas ideias. E evite ambiguidades. É importante no processo germinativo, pois a especificidade, ok, pode sufocar a sua imaginação. Procure também ser ambíguo, pelo menos no início do processo criativo. Faça uma descrição ambígua do trabalho a ser executado e pense 3 maneiras diferentes de interpretá-lo. Então, é proibido errar. Há ocasiões que não podemos errar. Na fase germinativa, o processo criativo, errar natural. Se não errarmos de vez em quando, é indício de que não estamos sendo muito inovadores. Distinguir entre o erro de ação e o erro de omissão. Errar tem 2 vantagens. Você descobre que não funciona. O fracasso lhe dá a oportunidade de tentar nova abordagem. Então, brincar é falta de seriedade. Quando tiver um problema, brinque com ele. Se não tiver nenhum problema para resolver, aproveite o tempo para brincar. Você pode achar algumas ideias novas. Procure usar o humor para colocar ao mesmo tempo ou ao seu grupo em estado de espírito criativo. Faça do seu local de trabalho um local divertido. O divertimento é o pai da invenção. Isso não é da minha área. É importante no processo germinativo, pois a especialização é um fato da vida, porém, pode tornar-se limitativo quando procurar gerar novas ideias. Existem ideias esperando ser descobertas onde quer que você vá. Então, quanto mais amplo e diversificado for seu conhecimento, mais novas ideias surgirão. Procure analogias nas situações. Quando tiver uma ideia, registre. Não seja bobo, brinque com o bobo e veja as ideias loucas que você consegue bolar. Não seja conformista, não suprima o bobo que existe em você. Eu não sou criativo. Se quiser ser mais criativo, acredite em você e suas ideias. O mundo do pensamento e da ação se interpenetrará. A pessoa criativa confia que suas ideias vão dar em algum lugar, por menos que sejam elas. Obstáculos à sua criatividade. Temos dificuldade em verificar nossa criatividade nos atos simples da vida, porque acreditamos que criatividade é algo próprio de pintores, cantores e demais artistas. A maioria de nós foi educada dentro de um processo educacional fragmentado que não valoriza o valor pessoal e nem as experiências de cada pessoa. Temos tendência a fugir do novo. Punimos os nossos erros ao invés de tentarmos aprendermos com eles. Temos dificuldade de nos livrarmos das nossas ideias velhas.
Então, procure, né, romper suas verdades únicas, vão ajudando seu potencial criativo, por mais doloroso que isso seja para você. Procure aprender com seus erros, não fique martirizando a si próprio. Valorize as experiências pessoais daqueles que estão próximos a você. Desenvolva o hábito de leitura, procure, né? Eu não gosto nem de colocar a palavra reciclar, apesar de ter aí, né? Capacitar a pessoa, né? Tudo que você faz, tudo pode e deve ser melhorado. Amplie seus horizontes, leia com atenção a frase a seguir. Não é porque da sua janela você enxerga até o horizonte que o mundo não continua depois dele, certo, gente? Então, isso é muito importante. Então, a enfermagem, exercitamos nossa criatividade. Em que? No ensino, pesquisa e extensão, seja no cuidado direto ou indireto ao paciente, no cuidado da equipe de saúde, cuidando de quem cuida, né? E também no acolhimento dos nossos alunos, né? Dos alunos que a gente vai estar incentivando a usar com a criatividade. Então, você, técnico em enfermagem do trabalho, realizando a especialização técnica, estamos aqui para ousar e inovar na área da saúde do trabalhador. Então, lembre-se, quem já viu aulas anteriores sobre a questão das visitas, né? Das visitas ocupacionais, lembre-se que não é somente realizar uma pesquisa, uma visita, é sim ali, tá fazendo a vigilância, tá ali, né, pesquisando, tá ali se preocupando com os acidentes ocupacionais. E até uma próxima aula.